Seguidores da RDK, estamos aqui mais uma segunda-feira para o espaço Resenha com Helena Bazege na RDK Comunicações. Vocês já seguem a gente? Não? Então vai lá, dá um cliquezinho, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, né? Esse é o Elton de Andrade. Sim. Nós temos o Elton de Andrade hoje nos bastidores e mais uma vez um convidado muito especial. A gente traz pessoas do esporte aqui para conversar com nós e hoje nós temos um apaixonado, um aficionado pelo que faz, pelo que fazia no profissional, Roque Sérgio, a Daiane me falou que é Roque Sérgio Eckler, ex-jogador. Muito obrigada por ter achado um momento aí nessa atribulação toda para vir conversar com a gente. Um prazer muito grande estar aqui batendo um papo com vocês, aí, né? A gente contar um pouquinho da nossa história, né? Às vezes muitas pessoas conhecem a gente do futebol, o próprio trabalho e tal, mas não sabem a história de quem é o Roque, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal aí. A gente espera contar uma história bacana aí também, né? Para quem não nos conhece aí, para que fique sabendo um pouquinho mais da gente, né? Do que a gente gosta de fazer, né? E acho que vai ser muito legal, muito interessante. É o Roque da Daia, como eu tenho no meu celular salvo o Roque da Daia, da Maria, da Ana, do Vicente. Então, quem é o Roque? De onde o Roque... Como é que foi a infância? De onde o Roque é? Como é que o Roque cresceu? Conte a sua história para os nossos seguidores, por gentileza. Eu sou natural de Marmeleiro, que é no interior do Paraná. Isso é do lado de Francisco Beltrão, Pato Branco ali, que são umas cidades um pouco maiores, né? A gente usa como referência, né? É mais ou menos que nem, vamos dizer, Cruzeiro, Lajeado, Santa Clara, Lajeado, né? Que é encostadinho, né? Do lado Estrela, São Lajeado, cidades né? pertinho. Exato, daí o pessoal usa Lajeado como referência, né? Então Marmeleiro fica a 5 km de Francisco Beltrão, ali no sudeste do Paraná. Eu vim parar aqui no sul em final de 1998. Tem um tio que reside em Caxias até hoje ainda, tio Leonir. E numa dessas férias ele foi nos visitar lá no Paraná, visitar a família, e viu eu batendo bola lá no campo lá da comunidade, né? E aí ele me fez um convite, porque ele tinha alguns conhecidos que faziam parte ali na época do Juventude, né? Das categorias de base ali, e ele pediu se eu não tinha interesse de vir fazer um teste. Que idade tu tinha? Eu tinha 14 para 15 anos, né? Sou de 1982, então foi final de 98. Então, aceitei o convite dele, né? Final de 98 eu vim, fiz um peneirão na época. Na época tinha bastante atletas de tudo quanto é lugar do país, né? Geralmente tinha mais de 50 só na semana que eu fiquei lá, né? E aí a gente foi passando por etapas, processos, né? Tipo, o primeiro dia tinha tantos, aí selecionava. Tu saísse do Marmeleiro direto pro Juventude? Direto, só que eu fui fazer peneirão na época, sim, né? mas fui fazer teste, né? cara e coragem. Exatamente, né? A mãe me colocou no ônibus e falou, vai em busca, né? Nossa. E aí eu lembro que era mais de 50 atletas, assim, e aí fiquei uma semana fazendo um período de testes. No último dia desse peneirão, desse período de testes, aí o grupo que já era do juvenil na época, daí veio e fez um amistoso contra o pessoal do peneirão, os que tinham sido selecionados lá. E aí após esse jogo treino, esse amistoso ali, aí eles selecionaram na época 3 atletas, que foram eu, no caso, o Guilherme, que é um amigo que eu tenho até hoje ali em Passo Fundo, e o Reinaldo, que ele é natural de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Então, aí em março de 99, a gente se integrou a equipe do juvenil. Mais de 50 passaram só vocês 3? Mais de 50 passaram 3. E aí em março a gente integrou o grupo principal, então, da categoria juvenil do Juventude, né? E lá eu permaneci até 2002, então... E aí que entra a minha história com o Lajeado, né? Aí em 2013 eu fui emprestado pelo Juventude. Na época o diretor lá, o Túlio Cunha Lima, era muito amigo do falecido Roário, que era o presidente do Lajadense na época, né? E aí ele me emprestou aqui pro Lajadense, né? Daí aqui acabei
conhecendo minha mulher, casando, né? Formando família, né? Hoje eu tenho 3 filhos, né? E aí eu comecei a jogar e comecei a rodar um pouquinho os clubes daqui do sul. O teu primeiro clube profissional foi o Lajadense? Foi o Juventude, né? O Juventude. Isso. Tu chegasse a jogar no, Sim, no Juventude no profissional. Quem me profissionalizou foi o Juventude, né? Meia, né? Sempre foi eu era volante, né? Volante, O segundo volante, assim, né? E aí o segundo clube profissional meu foi o Lajadense. Aí isso, daí eu joguei no Lajadense em 2003. 2004 eu tive uma curta passagem pelo Brasil de Farroupilha, daí eu recebi uma proposta melhor do Concórdia de Santa Catarina, e aí fui pra lá, joguei em 2004 lá. 2005 eu joguei os 2 semestres no Sapiranga. O primeiro foi a segunda divisão aqui, né? Daí no segundo era acho que era a Copa RS, que eles falavam na época, não me lembro certo, o campeonato, né? Daí em 2006 joguei o Gauchão no primeiro semestre no Santa Cruz. Segundo semestre eu fui pro Tiradentes de Fortaleza, joguei lá. E voltei pro Lajadense, assim, no finalzinho que tinha encerrado lá. Aí o Lajadense estava disputando também essa copinha do segundo semestre. Eu tive uma rápida passagem, assim, até o final do ano, ali no Lajadense. Daí em 2007 retornei ao Santa Cruz, quando eu tinha jogado o gauchão do campeonato anterior, né? E aí foi um campeonato, assim, onde eu mais sofri, sabe, com lesões, né? Porque eu já tinha, na época eu já tinha 2 cirurgias de joelho, ou 3. Tão cedo? A minha primeira foi Nossa. com 18 anos, 23, eu tinha 2 cirurgias de joelho. Com 18 tu já fizeste? Com 18 eu fiz a minha primeira cirurgia. E aí, às vésperas da estreia no Gauchão, nós tivemos um amistoso contra o Esportivo de Bento, e eu acabei me lesionando, tendo uma lesão muscular. E aí a gente tentou apressar um pouco a minha volta. Eu voltei, o primeiro jogo foi lá em Vacaria, voltei e senti a lesão de novo. E aí, na verdade, eles tentavam antecipar e eu joguei acho que só as últimas partidas daquele campeonato. E aí foi quando eu decidi largar o profissional. Primeiro porque eu tinha feito toda a minha base na equipe do Juventude, que na época era patrocinada pela Parmalat, campeã da Copa do Brasil em 99. Grande momento. Ótimas campanhas em Campeonato Brasileiro, um time de primeira divisão, firmado na primeira divisão, né? Então, hoje está bem, de novo o Juventude está bem estruturado, né? Passou por uma fase não tão boa em alguns anos, mas agora está estruturado, né? Centro lá, centro de treinamento fantástico. Fantástico, Tá na primeira linha, né? Exatamente, na época que eu estava lá já tinha tinha feito, foi quando eles fizeram esse treinamento. E aí, quando eu comecei a rodar esses times do interior, aí eu já meio que já comecei a repensar minha carreira, né? Porque às vezes tu joga um gauchão, por exemplo, e até começar um campeonato no outro semestre, ele tem que ficar 2 meses parado, aí tu ganha razoavelmente bem, mas daí eu já tinha, em 2013 eu já tive a minha primeira filha também, né? Então, em 2004, na verdade. E aí, esses meses que tu não tá trabalhando, tipo aquela... Uma dura realidade. Exatamente, do futebol do interior, né? Então tu não tinha receita, tu só tinha gastos, só saída, só custos, né? Então, e aí como eu me lesionei seriamente de novo ali em 2007, ali não consegui jogar, aí eu resolvi dar um tempo, até porque o amador aqui na nossa região é muito forte. E aí na época, até quando eu resolvi parar, aí eu até falei pra minha mulher, eu tô muito tempo longe de casa, eu quero voltar pra Marmeleiro, pra minha terra natal, né? E voltei, aí a minha mulher se organizou ali também, ela, minha filha, foram pra lá também, né? Ah, tu residiu um tempo Residia, no Paraná? Na verdade, final de 2007 até 2008 ali, daí o pessoal dos amadores aqui de Lajeado, porque como eu tinha minha mulher aqui, tu manteve contato? Eu mantinha contato, quando eu tinha folga ali do profissional eu vinha, eu olhava o amador, então eu acompanhava e eu acabei conhecendo muita gente, né? Conhecendo muita gente. E em 2008 daí eu recebi um convite do União de Carneiros na época, né? Até o Milton Valer era o treinador na época para mim jogar o regional. Só que daí eu falei para ele, mas não tem como, eu tô a 500 km de Lajeado. Ele, não, vou te mandar a ficha por ônibus, tu assina, quando der tu vem. Resumindo, na estreia eles queriam que eu viesse, aí eu tava bem, tinha recém-largado o profissional, fui bem, aí no segundo jogo eu vim, no terceiro eu vim o campeonato inteiro, né? Deus. E aí eles... Tu vinha
500 quilômetros, como é que tu vinha? Isso que eu tava jogando o regional lá também. Nossa. Aí quando o jogo era em casa, eu conseguia puxar pra sábado de tarde, nós conseguia puxar o mando, né? Aí jogava sábado de tarde, pegava o ônibus 7h15 e eu chegava 4 horas da manhã. Tu vinha Aqui. de ônibus? Vinha de ônibus, 4 horas da manhã, aí eu ia pra casa da minha sogra, aí eu dormia até próximo do meio-dia pra poder descansar, almoçava e ia pro campo. Ia pro campo, assistia o segundinho, jogava, ficava um pouco lá com a galera, vinha pra casa da minha sogra. E quem acha hoje em dia as coisas difíceis, acha que as coisas são complicadas, olha o exemplo do Roque aqui, como é quando a pessoa quer, quando a pessoa tem uma dedicação. Que história fantástica, e tu viesse o campeonato inteiro. Vim no campeonato inteiro, até inclusive uma rodada, tava chovendo no Paraná e eles falaram pra mim vir, eu falei, mas tá chovendo, tá caindo o mundo, será que vai ter rodada? Não, aqui não tá chovendo. No caminho eu já peguei chuva, não saiu a rodada. Eu vim passear. Fizeste 1000 quilômetros. 10.000 quilômetros. E aí eu pegava o ônibus 10h20 na rodoviária de volta, eu chegava às 7h30, 15 para as 8, 18 horas eu tinha que trabalhar, porque eu tava trabalhando lá também, né? Tu ias direto pro trabalho, dormia no ônibus. Dormia no ônibus, tomava um café, um banho e vamos trabalhar. Marmeleiro é grande? Marmeleiro tem uma faixa de uns 20.000 habitantes. E a tua família residia na cidade ou era mais... Sim, eu tenho a minha mãe, ainda reside lá, tenho 3 irmãs que residem lá, tios, os meus falecidos avós, enfim. E até o contato com a bola era que nem a maioria das crianças naquela época, jogar na pracinha e jogar no clube. Exatamente, e daí sempre teve a escolinha lá também. Tinha uma escolinha. Tem a escolinha, até hoje o professor é o mesmo, professor Mas Ayrton. Que bacana, porque naquela época não era muito comum, né? Hoje tem bastante opção, mas na época não era tanto, né? Não, tinha a escolinha lá, a prefeitura, né? Foi ele que te ensinou, então? Ele foi meu primeiro professor de futsal, né? Que eu comecei no futsal. Já deu uma camisa pra ele? Já. E aí depois eu fui pro futebol de campo, daí na época era o Joel, o professor Joel lá também, né? Aí fui jogar o futebol de campo e logo daí depois surgiu a possibilidade de eu vir para Caxias, né? Daí acabei vindo, mas assim E essa pessoa que te trouxe te viu só uma vez? Ele me viu batendo bola, meu tio irmão mais novo da minha mãe. E aí eu vim. Ele te viu batendo bola, ele não viu tu jogando? Ele foi numas férias dele de final de ano, né? Daí então, não, ele viu nós jogando lá no campo da comunidade. Lá. Ele viu, daí ele já lógico, a gente se falava assim, eu era pequeno também, a gente se via pouco, né? Porque ele ia uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né? Então ele ainda não sabia que eu jogava, assim, né? Só que eu fui muito precoce no futebol. Eu com 97, com 15 anos, eu fui campeão regional. Nossa, lá jogando lá em Marmeleiro. Quem me fichou, inclusive, era o professor da escolinha, o Ayrton, na época, né? Que ele jogava, né? Daí ele falou, não, vamos fichar o Roquinho, né? O carinhoso que eles me chamavam, né? Mas aqui te chamam de Roquinho também, né? Tem gente que te chama aqui, né? E aí acabei me fichando, eu lembro que nos 3 primeiros jogos eu nem entrei no campeonato, né? Até porque era muito novo, né? Aí no 4º jogo eu entrei, fui bem assim, sabe? Eu sempre tive aquele de não desistir nunca, né? O cara poderia me driblar, me ganhar no corpo, mas quando veio eu tava na frente dele de novo. Daí ele tinha que passar por mim de novo, né? Então, e aí no 4º jogo era um clássico, Marmeleiro e Beltrão, lá em Marmeleiro, e eu saí jogando. Aquele jogo e nós ganhamos. Foi a primeira vitória nossa. Nós tínhamos 3 derrotas nos 3 primeiros jogos, e aquele jogo ali foi uma alavancada para nós classificar. Classificamos em 4º, pegamos o primeiro, tiramos o primeiro colocado, e no final ainda acabamos sagrando campeão. Então, para mim, assim, foi um campeonato que eu lembro com muito carinho. Olha, a gente já está terminando aqui o primeiro tempo desse nosso bate-papo com o Roque Eckler, contando essa história bonita, coisas bonitas que o futebol sempre proporciona. Quero agradecer Black Sistema de Segurança, que apoia o nosso espaço aqui, apoia a RDK Comunicações. Nós já voltamos.